Abramos a palavra de Deus nesta manhã, domingo de ceia, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 26, e o versículo de número 20 diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 26 e o versículo 20. Gostaria que você se assentasse, se aquietasse. Você está prestando um culto a Deus e não o faça de qualquer maneira. Faça com reverência, faça com inteireza de coração. Dê o seu melhor para que Deus aceita. Deus não depende do nosso culto. Se você não cultuá-lo, Deus não vai deixar de ser Deus. Ele está sentado no trono. Existem querubins e serafins o adorando nesta manhã. Nós é que somos prejudicados quando não aproveitamos um momento como esse. Então, como um coração de pastor, eu peço, deixa de fazer tudo o que você está fazendo. Se tem alguma coisa concorrendo com esse momento do culto, vá fazer outra coisa. Não preste a Deus um mau culto, tá bom? Só fiquem comigo aqui os interessados na palavra, os que podem dar atenção à palavra, os que querem ouvir Deus ministrar no seu coração. Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 26 e versículo de número 20. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhes: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Oremos a Deus nesse momento. Pai, obrigado por esta manhã, Senhor, que o Senhor preparou para nós sermos abençoados através da Tua palavra. Obrigado porque houve discernimento em mim para estar atento à Tua voz. Porque há vozes que sobem e descem, que vêm e que vão. E eu não ouço nenhuma delas se eu não estiver sintonizado, Senhor, com as mesmas. Tu estás falando no planeta Terra de diversas maneiras, de diversas formas. E Tu vais se utilizar desse momento, porque esse momento não é meu, esse momento é Teu. Esta casa se chama pelo Teu nome. E eu sei que Tu vais se utilizar da fragilidade deste vaso para ministrar nesta manhã, Senhor, a Tua igreja reunida que tem ouvidos para ouvir. Tantas vezes o Senhor disse: quem tem ouvidos, ouça. Que nós possamos ouvir esta manhã. É possível ter orelhas, mas mais do que orelhas, nós queremos ouvidos para ter entendimento, para assimilar, para construir a nossa casa sobre a rocha. Por isso nós nos focamos em Ti nesse momento sagrado da ceia e pedimos que o Senhor nos ministre de acordo com a Tua vontade. Sei que se trata de um momento de conflito espiritual, de guerra no mundo espiritual, porque há demônios que não querem que nós possamos assimilar a Tua palavra.
que não querem que os lares se aquietem, que não querem que nós estejamos sossegados, tem nos dado momentos de ativismo para que nós nos distraiamos. Mas eis-nos aqui esta manhã para ouvir o que o Senhor tem a nos ministrar. Não estamos entre os que estão dispersos nesta pandemia. Somos daqueles que estamos vigiando, Senhor, por isso estamos sintonizados e queremos ouvir a Tua voz. Honra o Teu povo esta manhã e ministra-nos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Judas é, sem dúvida nenhuma, o mais famoso e o mais desprezado dos apóstolos. No último dia 9 de janeiro deste ano, eu fiz 31 anos de pastor, fui separado para o ministério. E durante todos esses anos eu apresentei muitas crianças ao Senhor. Eu perdi o número de crianças que eu tenho apresentado a Deus. Mas numa retrospectiva, eu nunca apresentei uma criança chamada Judas. Nunca. Nenhum pai, eu não tenho conhecimento de ninguém que teve a coragem de colocar o nome na criança linda de Judas. Por quê? Judas tornou-se símbolo de desprezo, de traição, de problemas. Tudo que você pode pensar acerca de ruim é depositado sobre a pessoa de Judas. Judas, quando queremos desprezar alguém, nós dizemos que tal indivíduo agiu como Judas, que tal indivíduo é um Judas. Bem, vamos analisar e vamos aprender nesta manhã com a palavra de Deus. Importante você saber que Judas, o nome Judas no hebraico, ele significa aquele que é conduzido por Jeová. Judas significa aquele que é conduzido por Jeová. Isso significa, isso demonstra o desejo dos pais de Judas. Os pais colocaram esse nome no filho com o intuito de que ele fosse conduzido por Jeová, para que a sua vida, as suas decisões, as suas palavras, as suas atitudes, para que tudo fosse dirigido pelo Senhor. Pouca coisa para o hebreu é mais nobre do que o seu nome. O seu nome está intrinsecamente relacionado com o seu caráter. Portanto, o destino, o propósito dos pais na vida de Judas é que ele fosse conduzido por Jeová. Iscariotes indica a região da onde ele veio. Em hebraico, Iskiriot, que significa o homem que veio de Quiriote. Também podia ser designado descendente ou natural de Quiriote. Quiriote Esrom, provavelmente, citado em Juízes, capítulo 15, versículo 21, era uma das cidades da Judéia. E de lá veio Judas, o Iscariote, porque era da cidade de Iscariote. Quando Jesus predisse que um deles o trairia, nesse momento da ceia, que Jesus comemora a Páscoa e transforma a Páscoa em ceia, ele dá uma nova vestimenta, uma nova nomenclatura para a Páscoa, porque era o dia da Páscoa, e no dia da Páscoa ele demonstra que ele era o Cordeiro, que a palavra estava se cumprindo nele. E quando nesse dia Jesus declarou que um deles iria traí-lo, acredite os senhores, ninguém desconfiou que seria Judas. Nenhum deles sabia que era Judas. Isso demonstra o testemunho dele até então ilibado. Mas hoje ele é símbolo de falsidade, de traidor. É fácil nós julgarmos Judas como um vilão, como uma vítima.
Mas eu fico impressionado como muitas vezes eu me pareço perfeitamente com Judas. Às vezes o espírito que estava tentando ludibriar o coração de Judas, tenta ludibriar o meu. A história tenta se repetir. E eu que acho que Judas é símbolo de traição e de falsidade, eu posso estar sendo minado pelo mesmo espírito que minou a vida de Judas. Porque Judas não foi escolhido para ser o traidor. Ele se permitiu ser. Judas não foi chamado por Jesus e escolhido para que o traísse. Ele foi chamado para ser instrumento de edificação e de bênção. Mas por falta de vigilância e de autoanálise, de se examinar a si mesmo, por se acostumar com o pecado, Judas aos poucos foi se afastando do propósito. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ceia é dia de introspecção. Paulo escreve: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, se é que já não fostes reprovados. Com relação à ceia, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, para que nós nos examinemos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pois foi o que faltou a Judas neste dia da ceia. Ele não se examinou para ver se ele estava alinhado com o propósito de Deus. Ceia hoje, aqui no templo, aí na sua casa, esteja você onde estiver, é dia de autoanálise. Ceia serve pelo menos para 2 grandes propósitos. Primeiro, valorizarmos o sacrifício de Cristo e lembrarmos que tudo aquilo que vamos herdar não é mérito nosso. Alguém pagou o preço para que pudéssemos ansiar e desejar pelas grandezas de Deus. O segundo propósito da ceia é para que nós não olhemos apenas para Cristo e o valorizemos, é para que olhemos dentro de nós, para ver se nós estamos alinhados com a fé, para ver se não há resquícios em nós do velho homem que aos poucos não estejam nos afastando da cruz. Porque é possível estar aqui e não estar salvo. É possível cantar, pregar, ser pastor e estar tão ludibriado quanto Judas estava. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã. Judas era um seguidor de Jesus e era um pregador do Evangelho. Mas aos poucos sua mente começou a se desviar do propósito. No final, ele abandonou a fé que antes professava. E nenhum de nós, nem eu e nem você, estamos livres disso. Vejamos e analisemos nesta manhã alguns detalhes acerca da vida de Judas que deve ser aplicado a nós. Primeiro deles, a vida de Judas nos ensina que envolvimento com o ministério não é garantia de saúde espiritual. Esta é a grande primeira lição que eu tiro para a minha vida. Judas nos ensina que envolvimento com o ministério não é garantia de saúde na vida espiritual. Judas, ele teve tanto comprometimento com Jesus que não havia nenhuma razão para pensar nada além de que ele foi absolutamente sincero na sua fé. Judas foi sincero. Judas não disse: eu vou ser o traidor. Nós não acreditamos em fatalismo, nós não acreditamos em predestinação, nós não acreditamos que ele foi escolhido para ser o traidor. Ele se permitiu ser. Ele se desviou da verdade aos poucos. Ele fugiu do propósito devagar. Jesus não escolheu para ser traidor. Havia um que o trairia, mas poderia ser Pedro. Pedro não permitiu. Poderia ser Mateus, poderia ser João, poderia ser qualquer um, mas
Judas permitiu que o Espírito que trabalhasse na vida dos outros e não conseguiu penetrasse no coração de Judas. Não há um versículo na Bíblia que me diga que Judas não tenha sido sincero na sua fé. Assim como os outros discípulos, assim como Pedro, assim como todos os demais, ele deixou tudo para trás para seguir a Jesus. Ele renunciou à sua vida, renunciou à sua família, renunciou aos seus propósitos, seus sonhos, os seus anseios. Ele estava tão altamente envolvido com o ministério e foram dados tantos dons espirituais para ele como para qualquer outro. Jesus não olhava para ele como um traidor. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. Deu-lhes poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos e toda sorte de doenças. Incluía Judas. Judas estava incluso nisso. Quando a Bíblia diz que os apóstolos foram pregar o evangelho lá em Lucas capítulo 10 e voltaram maravilhados dizendo: Senhor, sobre o teu nome até os demônios se sujeitam. Nós vimos maravilhas no teu nome. Quando usamos o teu nome, os demônios se submeteram, os cegos enxergaram, os paralíticos andaram. Jesus havia lhes dado autoridade para fazer isso. Vão, no meu nome façam isso. Curem enfermos aonde vocês passarem. Preguem o reino de Deus. Judas estava entre estes. Judas pregou com graça, com autoridade. Ele havia sido escolhido por Deus. Ele era fruto de um sonho de Deus. Portanto, Judas, em momento nenhum, foi escolhido para ser o traidor. Judas era um pregador do evangelho. Ele tinha recebido os dons de curar os enfermos. Ele recebeu autoridade sobre os demônios. Ele estava envolvido, ativo no ministério. E isto é algo maravilhoso. Existe pouca coisa melhor do que ter Deus como seu patrão, do que pregar para anunciar as grandezas do reino de Deus. Todavia, isso não é sinal de saúde espiritual. É possível eu estar pregando para você esta manhã, Jesus vir e eu ficar, por falta de autoanálise, por falta de examinar o meu próprio coração. Eu posso ser pastor profissionalmente, eu posso continuar vindo, eu posso cantar, pregar, ser um diácono, me acostumar a isso e sair do trilho, sair do propósito, sair do alinhamento, como Judas saiu. Eu posso ter sido escolhido para ser o maior pastor da América e posso sair do propósito de Deus. Eu posso ser escolhido para ser o melhor diácono do mundo e posso sair do propósito de Deus. Eu posso ter sido escolhido para ser um grande cantor e sair devagar dos propósitos de Deus. E às vezes os que saem do propósito de Deus não têm noção de que saíram. Vão descendo pouco a pouco. Ninguém cai no pecado de um dia para o outro, se cai aos poucos. É um degrau de cada vez. Seu coração vai se distanciando aos poucos do Senhor. Daqui a pouco você está frio, gelado, distante e começa a praticar aquilo que antes você condenava. Então a primeira lição que eu aprendo com Judas é que envolvimento com o ministério, seja ele qual for, não é garantia de saúde espiritual. Eu posso ser pastor e ir para o inferno. E isto é muito sério que estamos pregando aqui esta manhã. É um dia de reflexão. Ceia é um dia de autoanálise. Por mais novo que seja o seu carro, de meses em meses você precisa trocar o óleo, senão o motor funde. Os mecânicos têm trabalho cada vez mais, porque os carros precisam passar por manutenção.
E assim é na vida espiritual. Hoje é dia de nós entrarmos na oficina e calibrarmos os pneus, olharmos o motor, ver se ainda tem óleo, porque muita gente já perdeu o óleo, já perdeu a unção e acha que ainda está no melhor da vida cristã. Há muitos que já perderam as emoções da vida cristã. Há muitos que já não falam mais em línguas. Há muitos que já não sentem mais a alegria da salvação. Estão acostumados a vir ao templo. Se acostumaram de pregar, de fazer o que fazem, mas já não sentem mais as emoções da vida cristã. Foi o que aconteceu com Judas. Dia de ceia, era dia de análise, mas ele não se analisou. Ele não consultou o seu próprio coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O meu coração pode me enganar a mim mesmo. Eu posso estar sendo ludibriado pelo meu próprio coração. E por isso que eu preciso me autoanalisar. Não apenas no dia de ceia, mas principalmente num dia como hoje. Ainda pratico a fé? Ainda me emociono com a mensagem da cruz? Ainda sinto o óleo do Espírito na minha vida? Ainda tenho a alegria da salvação? Ou aos poucos o pecado foi roubando isso de mim? E eu venho, mas já não me emociono mais. Já não creio mais em certas coisas. Já não tenho prazer mais na casa de Deus. Analise isto nesta manhã. A primeira lição que aprendemos com Judas é que envolvimento com o ministério não é garantia de vida espiritual. Segunda lição que eu aprendo com Judas é que nem mesmo o maior dos exemplos pode em si mesmo mudar o coração humano. Eu vou repetir isso. Judas nos ensina que nem mesmo o melhor ou o maior dos exemplos pode por si mesmo mudar o coração humano. Olha a oportunidade que Judas teve. Olha quem ele seguia. Olha o exemplo que ele tinha. Dá uma olhada para a referência que ele tinha. Oh, meu Deus, ter o privilégio que Judas teve. Ouvir o que ele ouviu. Ver o que ele viu. Não é para qualquer um. Olha a oportunidade que Judas teve. Por 3 anos, ele andou com Jesus. Ele acordou ao lado de Jesus. Ele comeu com Jesus. Quer conhecer alguém? Viva com ele. Quer conhecer alguém? Saia de férias, 15 dias com ele. Judas viveu 3 anos com Jesus. Ele viu de perto a maior vida que já viveu. O maior exemplo que já teve nesta terra. Jesus de Nazaré. Nunca se ouviu engano na sua boca. Nunca ele deu um mau exemplo. Jesus foi reto em toda a sua maneira de viver. Como pode não ser influenciado por tal exemplo? Olha com quem tu andas e eu direi com quem tu és. É bem provável que se você andar com alguém desleixado, você será desleixado. Se você andar com um bandido, provavelmente você se torne um, porque a sociologia ensina que o homem é produto do meio. Judas andou com Jesus durante 3 anos e meio. E é possível você andar com um grande exemplo e mesmo assim se perder. Você não pode ter exemplo de fé melhor do que Jesus. Teve alguém nesse mundo que teve mais fé do que Jesus? Eu não conheço. Judas teve o melhor ambiente de formação de fé. Judas andou junto com o Salvador. Vamos dividir aqui pelo menos em 2 partes. Primeiro, os milagres que ele viu.
Ele testemunhou os maiores milagres que alguém pôde testemunhar. Quando Jesus alimentou 5.000 com 2 pães e 2 peixes e 5 pães, Judas estava lá. Judas estava lá. Judas viu quando Jesus pegou aqueles pães e passaram-se nas mãos dele os pães e os peixes. Judas estava lá. Judas viu quando Jesus partiu, abençoou. Ele tomou o pão na sua mão e ele distribuiu juntamente com os outros discípulos. Sabe, era de qualquer um ficar impactado. Uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ele viu esse milagre. Ninguém teve maior experiência do que ele. Quando Jesus acalmou a tempestade, Judas estava lá. Sabe o que é estar no meio de uma tempestade, noite escura, mar encapelado, vento contrário, e Jesus dizer: mar, acalma-te, e o mar se acalmou. Judas foi um dos que disse: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Judas estava lá. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro lá na aldeia de Betânia, 4 dias Lázaro estava morto. E Jesus gritou dizendo: vem para fora. E Lázaro veio, diz a Bíblia. Judas estava lá. Judas viu o que poucas pessoas tiveram o privilégio de ver. E mesmo assim seu coração não se converteu. Mesmo assim seu coração se desviou. Segundo lugar, ele ouviu os ensinamentos que todos os outros discípulos também ouviram. Ele ouviu o Sermão do Monte. Então ele sabia que existe um caminho estreito que leva à vida eterna e um caminho largo que conduz à perdição. Ele sabia disso. Ele ouviu Jesus falar sobre o cuidado com o dinheiro, o amor ao dinheiro, que leva à destruição. Ele ouviu quando Jesus disse: guardai os vossos tesouros no céu, onde a traça não corrói. Cuidado com o coração, porque ele pode fazer você amar coisas erradas. Judas estava lá. Todo o capítulo 5, 6 e 7 que Mateus escreve acerca do sermão da montanha, Judas ouviu. Ele sabia que existia um céu e existia um inferno. Ele sabia que existia um devorador cruel que vinha para destruir a alma dos homens. Judas ouviu isso. Judas estava lá. Ele ouviu quando Jesus se dirigiu aos fariseus e disse para os fariseus, para evitarem o inferno, para se converterem da sua religiosidade vazia, que diziam uma coisa, mas viviam outra. Judas estava lá. Judas concordou com a mensagem de Jesus sobre a hipocrisia dos fariseus, que pregavam uma coisa, mas viviam outra. Judas estava lá. Ele ouviu a parábola do filho pródigo. Ele sabia que Deus estava pronto para perdoar o pecador, mesmo que o pecador deixasse a desejar. Que aproveitasse a oportunidade. Que os braços do Pai sempre estariam abertos para o pecador. Judas ouviu a mensagem do filho pródigo, que o Pai está disposto a perdoar quem pisa no tomate. Judas ouviu a mensagem.
com os próprios olhos, Judas viu a evidência mais clara que se pode ver e ouviu as coisas mais extraordinárias que se pode ouvir. Com os seus próprios ouvidos, ele ouviu o melhor pregador de todos os tempos, o maior ensinador que já pisou nesta terra. Com os próprios pés, ele seguiu o maior dos exemplos que havia. E mesmo assim, esse homem traiu a Jesus. Mesmo assim, esse homem traiu a Jesus. O coração humano está além do nosso entendimento. Quem o conhecerá? E há algo incompreensível sobre uma pessoa que abandona a fé depois de tê-la professado, depois de ter vivido experiências tão extraordinárias, depois de ter estado tão perto de Deus, depois de ter sido canal de cura e de bênção para alguns, mesmo assim ir para o inferno. Judas está no inferno nesta manhã. Há 2000 anos ele está num lugar chamado Hades. E ele andou com Jesus como poucos de nós. Ele teve o maior dos exemplos. E ele se tornou um dos maiores exemplos para mim. De que não é porque eu sou pastor. Porque ministério não é sinal de saúde espiritual. E o maior dos exemplos, por si, não consegue mudar o coração do homem, se você não permitir. A igreja pode ser boa. A igreja pode ser a melhor. Nada é melhor do que andar com o próprio Jesus. E se andar com Jesus pode levar alguns de nós ao inferno, quanto mais a igreja. Estar numa igreja boa não é sinal de que eu sou salvo. É difícil entender como um jovem criado por pais piedosos. Se Judas não tivesse pais piedosos, não teriam colocado o nome dele de aquele que Deus conduz. Judas, aquele que é conduzido pelo Senhor. Demonstrava o desejo, o sonho dos pais para com o seu próprio filho, de que ele fosse dirigido por Deus. Da mesma forma acontece nos dias de hoje. Como filhos criados dentro de uma igreja saudável, aprendendo as sagradas escrituras, criado na escola bíblica dominical, fundamentado na apologética bíblica, pode se afastar de Jesus. Quantas mães chorando numa manhã como essa por filhos desviados. A história de Judas se repete. Ela contém uma das lições mais importantes para pais, para pastores e para líderes como eu e você, que lamentam por alguém amado que abandonou a fé. Alguém precioso ao nosso coração, que foi criado na igreja, foi ensinado as sagradas letras. E aí não é difícil a mãe conjecturar: onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? O que eu poderia ter feito mais por esse filho? Será que nós falhamos? Será que nós deixamos a desejar em nosso exemplo? Será que não deveríamos mergulhar os nossos filhos no passado, num ambiente diferente? Onde foi que eu errei? Mas Judas nos ensina que nem mesmo o melhor dos exemplos, a evidência mais convincente e os melhores ensinamentos, o melhor ambiente para a incubação da fé, não podem em si mesmos mudar o coração humano. Meu Deus, como eu sinto Deus aqui nessa palavra. Como eu sinto Deus ministrando para alguns esta manhã. Como eu sinto Deus ministrando.
o maior dos exemplos não pode mudar o coração humano. A primeira lição que eu tenho com Judas é que ministério não é sinal de saúde espiritual. Ele curou enfermos, expulsou demônios e está no inferno hoje. A segunda lição é que nem mesmo o maior dos exemplos pode mudar o coração humano. A terceira lição que eu aprendo com Judas me ensina que pecados não confessados abrem a porta para o poder de Satanás. Judas me ensina que pecados não confessados abrem a porta para o poder de Satanás. Satanás fez um ataque implacável à alma de Judas, assim como faz comigo e com você. Ou ele faz só comigo e com Judas? Mesmo o diabo, o demônio que tentou Judas, já me tentou várias vezes. Várias vezes. E o ataque do diabo é implacável, terrível, sem dó. Assim como Satanás fez um ataque implacável em Judas, ele fez com todos os demais apóstolos. E ele faz hoje com todos os que piamente querem servir a Jesus. Ou você não é salvo. Se você nunca recebeu um ataque é porque você é dele. E ele não tem que se preocupar com você. Mas se você decide viver piamente para o Senhor, se prepare, você estará na mira de Satanás. E o mesmo demônio que tenta a mim e a você hoje, tentou no passado a Judas, de forma implacável. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotas. Está na Bíblia isso, Lucas 22, 3. Então, depois de vários ataques, depois de se desalinhar aos poucos com o propósito de Deus, então Satanás entrou. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotas, que era um dos 12. O diabo já havia induzido Judas, filho de Simão, a trair Jesus. Dá uma olhada ao que diz em João 13, 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Foi o diabo que pôs. E o diabo não põe absolutamente nada em mim que eu não permita. O diabo não pode tocar em mim se eu não permitir que ele toque. Se eu não der brechas para que ele toque. Judas foi cedendo aos poucos. Aqui neste púlpito, que eu sou pastor, estou indo para 15 anos como pastor desta igreja. Algumas vezes eu dei o testemunho ou a ilustração da rã que todos nós conhecemos. Se você jogar uma rã dentro de uma bacia ou uma panela de água fervendo, ela pula imediatamente. Mas se você colocá-la em água fria e devagar você for aquecendo a panela, ela morre cozida. Foi o que o diabo fez com Judas. Foi esquentando aos poucos, endurecendo o coração dele aos poucos. Fogo um pouco mais forte, perdendo as emoções da vida cristã, deixando de orar em secreto, perdendo o amor pela palavra, perdendo as emoções da vida cristã, perdendo o prazer pelo templo. Esta pandemia será um divisor de águas e será uma grande oportunidade para aqueles que estavam desviados dentro da igreja não voltarem mais. Enquanto para outros será um momento de avivamento, de alegria e de querer retornar. Aqueles que estavam sendo cozidos pelo diabo
se não se arrependerem, será uma grande oportunidade. Satanás entrou nele, João 13, 27. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus a Judas: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Jesus não determinou que ele fosse o traidor. Ele já estava desviado, o coração já estava aberto. Já haviam brechas. Seu coração já estava longe do Senhor. Alguém pode dizer: pobre Judas, ele não teve nenhuma chance. Satanás entrou nele, o que ele poderia fazer a respeito disso? Mas essa afirmação desconsidera o fato de que foi Judas que abriu o coração para Satanás. Não foi Jesus que o escolheu para que ele fosse o traidor. Foi ele que se permitiu ser. Foi ele que abriu o coração para o diabo. Satanás pode tentá-lo, mas jamais obrigá-lo a trair Jesus. Jamais obrigá-lo. Qualquer um de nós pode ser tentado, como somos. Eu não sei, desculpe a ironia, se eu sou o único tentado, mas eu sou. E todos nós somos. E uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação. Judas acolheu a tentação. Judas abriu o coração para acolher o que o diabo havia proposto. Judas estava roubando a bolsa do dinheiro arrecadado para poder manter o ministério de Jesus. Ele era de tanta confiança entre os apóstolos que foi elegido para ser o tesoureiro. Não se escolhe tesoureiro de quem você desconfia. Tesoureiro é um homem idôneo, sério. Tesoureiro precisa ter qualidades ilibadas. Judas foi escolhido para ser o tesoureiro porque ele tinha testemunho de seriedade, de compromisso. Jesus sabia disso. Mas ele foi metendo a mão no dinheiro. E quando ele manteve esse pecado em segredo, foi a brecha que Satanás precisava. Entrou nele. Pecados não confessados abrem a porta para Satanás. Eu aprendo isso com Judas. Pecados não confessados abrem a porta para Satanás. Olha o que diz a Bíblia, João capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que ia trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava do que era depositado nela. Judas se permitiu ser o traidor. O diabo vai se utilizar do que você tem na mão para poder derrubar você. Você tem muito poder, é o poder que o diabo vai usar para acabar com a sua vida. Você tem muito dinheiro, é o dinheiro que o diabo vai usar para acabar com você. As pessoas te aplaudem, é o aplauso que o diabo vai usar para acabar com você. O diabo usa aquilo que nós temos em mãos para administrar. Judas tinha tesouraria, e foi a tesouraria que o diabo usou. E entrou nele. Satanás não tem
e não ganha nenhuma base na vida das pessoas que estão andando na luz com Jesus. Ele só ganha acesso àqueles que omitem, que se escondem, quando a porta se abre para o pecado e para a falta de confissão. Klaus Schilder diz: Satanás não pode se aproximar de uma alma a não ser que essa alma se volte primeiro para ele. A primeira lição que eu aprendo com Judas nesta manhã de ceia é que envolvimento com o ministério não é garantia de saúde ou vida espiritual. A segunda lição que eu aprendo com Judas é que nem mesmo o melhor exemplo pode por si mesmo mudar o coração humano. A terceira lição que eu aprendo com Judas, ele me ensina que pecados não confessados abrem a porta para o poder de Satanás. Ele nunca examinou-se a si mesmo e por falta disso nunca se arrependeu. Arrependimento é fruto de se examinar e de olhar e ver o que está errado. O Espírito de Deus bate o sino de que eu pequei, mas eu vou me acostumando com aquilo e o sino bate alto. E eu continuo no mesmo caminho e o sino bate de novo. É como o painel do carro que acende dizendo: você tem que trocar o óleo, vai fundir o motor. E eu tenho duas opções: ou trocar o óleo ou ficar na estrada. Qualquer momento o motor pode fundir. Temos um mecânico aqui, pastor Ednei, e com certeza sabe o que significa um motor fundido: falta de óleo. E com certeza já recebeu alguns motores fundidos, porque o motorista não atendeu os sinais. E o Espírito Santo vai sinalizando, e o indivíduo vai endurecendo aos poucos o coração. Aquela voz doce e meiga vai sendo abafado pelas nossas atitudes. A Bíblia diz em Provérbios que o tolo não recebe conselhos, não consulta conselheiros. Ele faz o que dá na sua cabeça para ver o que vai acontecer. E ele continua na sua tolice. E o Espírito Santo vai falando e ele vai abafando a voz do Espírito. Por isso Paulo escreve: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, que é o penhor da vossa herança. E a gente vai entristecendo o Espírito aos poucos. Ninguém perde o Espírito Santo de uma hora para outra. Nem mesmo na velha aliança Sansão perdeu. Foi aos poucos, devagar, namorando com Dalila, desejando-a. Aos poucos ele foi perdendo a unção e a graça. E daqui a pouco ele diz: levantar-me-ei e darei contra os filisteus. E um dos versículos mais tristes da Bíblia: não sabia ele que o Espírito Santo já havia se retirado. E quando o Espírito Santo se retira, você se transforma como qualquer homem, uma presa fácil para Satanás. E daqui a pouco você vai estar praticando aquilo que antes condenava. Daqui a pouco a igreja está errada, o pastor está errado, a Bíblia tem falha, não é assim, fulano de tal ensinou no YouTube que é do outro jeito, já caiu da fé. E qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. E isso acontece aos poucos, devagar, devagar. Devagar eu vou descendo, degrau após degrau, e daqui a pouco eu estou no inferno, como Judas está. Judas nunca se utilizou da ceia. No dia da ceia ele estava na praia. No dia da ceia ele estava fazendo churrasco. Não parou para meditar na palavra, para se examinar.
No dia da ceia, ele estava preocupado com outras coisas. Ele não tinha tempo para examinar o seu próprio coração. Devagar. Em último lugar, eu termino esta palavra. Judas nos ensina que nada de bom pode acontecer se desistirmos de Cristo. Nada de bom pode nos acontecer se desistirmos de Cristo. Ele tinha medo da multidão. E ele escolheu trair Jesus o mais discretamente possível, assim como milhões. Ele estava preocupado com o que diriam dele, queriam pensar dele. Então aquele que eu beijar, esse o é, prendei-o. Ele estava procurando ocasião para poder trair Jesus. Estava procurando, em outras palavras, a porta mais conveniente para o inferno. E quando encontrou, não hesitou. Aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. Beijar era um sentimento de reverência, amor, afeição, carinho, respeito, intimidade, até hoje o é. Preocupado em manter a aparência, ele se demonstrou um hipócrita, um fingido. Eu vou beijá-lo, eu vou na igreja para as pessoas não acharem que eu... Que Deus tenha misericórdia. Vendo que Jesus foi condenado, sua consciência foi despertada. O diabo promete uma coisa e paga com outra. O pecado promete prazer e paga com desgosto. Promete vida e paga com a morte. Assim que a mente dele foi despertada, viu-se no inferno que ele mesmo havia criado. O dinheiro já não importava mais. Mas ele já estava tão distanciado que não se lembrou da parábola do filho pródigo, que poderia voltar. Não estava determinado que seria Judas. Judas quis ser o traidor. Olha o que diz a Bíblia. Então Judas, o que o traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é problema teu, isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-la no cofre, porque é preço de traição. E compraram com elas um campo de sangue para fazerem um cemitério. Por isso chamaram aquele campo até o dia de hoje de campo de sangue. Judas não procurou misericórdia, não clamou por misericórdia, não buscou livramento de Satanás. O diabo que ele havia dado a mão o conduziu à forca. Sentiu remorso, mas remorso não é símbolo de arrependimento. Faz parte, mas não é. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ele tentou calar a sua consciência através do suicídio. Que triste fim. Que triste fim. Falta-me capacidade nesta manhã para mostrar para você
que Judas não foi o único a trair Jesus. Mas em todas as eras, em todas as épocas, se quem sabe eu esteja me dirigindo a um Judas nesta manhã. Pessoas que aparentam ser verdadeiros discípulos, o trocam por motivos egoístas. Abandonam a fé. E o triste fim virá. Hoje é dia de arrependimento. Obrigado pela tua palavra, Senhor, nesta manhã. Te rendemos ações de graça, porque o Senhor é lindo. Pai, enquanto Duane prepara uma música da ceia, mostrando quanto o Senhor sofreu pelos nossos pecados. Que triste fim teve um homem tão extraordinário. Um homem que teve uma porta tão aberta, privilégios tão extraordinários. Um homem que teve o maior dos exemplos, está no inferno nesta manhã. O que aconteceu com Judas pode acontecer comigo, Senhor. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de ceia. É dia de nós nos analisarmos a nós mesmos, não a vida dos outros. Não estou aqui esta manhã para analisar a vida da minha esposa. Estou aqui para analisar a minha vida. Permaneço eu na fé? O diabo que ludibriou a Judas não está ludibriando o meu coração? Ainda sinto a alegria da salvação? Ainda sinto as emoções da vida cristã? Ainda me emociono com a mensagem da cruz? Ainda tenho prazer da tua palavra? Ela ainda me faz chorar? Me ajude a me examinar nesta manhã. Me ajude a me examinar nesta manhã. Me ajude a olhar para dentro de mim esta manhã. Porque será muito triste, depois de tantos anos de pastor, ir para o inferno. Os que mais irão sofrer no inferno são aqueles que frequentaram a igreja, que colocaram a mão no cálice, que usaram o púlpito, que deram glórias e aleluias, mas que o coração se desalinhou com a tua vontade. É por isso que eu preciso de graça, não apenas quando me converti, mas eu preciso de graça todos os dias. Eu preciso de Jesus todos os dias. Eu preciso do Espírito Santo todos os dias. Oh, conduza-nos ao arrependimento nesta manhã de ceia. Faça nós nos olharmos não para os outros, mas nos olharmos a nós mesmos. Que eu julgue o meu próprio coração nesta manhã. Ainda tem emoções? Ainda sou levado às lágrimas? Ainda sinto prazer quando falo línguas estranhas? Ou é automático, falo sem sentir as emoções da vida cristã? Obrigado por esta ceia, por esta igreja. Obrigado por esta manhã. E obrigado pelos que tiveram juízo de estarem aqui comigo ouvindo a tua palavra. E que os que já foram desvirtuados possam se voltar para ti antes que seja tarde demais. Obrigado por esta manhã. Perdoa pecados nesta manhã. Reconcilia vidas nesta manhã. Pessoas que estão afastadas, que queiram voltar-se a ti, recebe-os como filho nesta manhã. Perdoa pecados nesta manhã, Senhor. Que o pecado não dê legalidade à voz do diabo neste casal, nesta família,
neste jovem, neste homem, neste obreiro, que ele seja envergonhado aqui, publicamente, mas que não seja por toda a eternidade. É melhor que os pecados venham à tona nessa vida, do que aqueles que encobrem e passarão distante de ti por toda a eternidade. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus.